Fala pessoal, então vamos dar continuidade à nossa introdução à química orgânica. Na aula passada nós falamos sobre o quê? Classificação do carbono, classificação das ligações, as fórmulas que eu posso representar as cadeias carbônicas, tranquilo? Agora a gente vai fazer o seguinte, classificar as cadeias, certo? Só que para isso nós precisamos saber o quê? O que seria a cadeia principal? Se eu pegar aqui uma molécula orgânica, essa daqui, por exemplo, ela está o quê? Ela é extremamente grande. Agora, qual seria a parte principal? Como eu daria o nome a isso? Por ela ter várias partes, cada um daria o quê? Um nome. Por quê? Cada um começaria por um ponto. Então, houve a necessidade de se padronizar. O que seria principal? E aí, essa padronização seria o quê? A cadeia principal, que seria o quê? A maior sequência de átomos de carbono, correto? Não necessariamente ele tem que ser linear, tem que ser a maior sequência de carbonos. Então aqui, ó, qual seria a maior sequência de carbonos aqui? Seria, ó, se eu chegar aqui, ó, e reto. Nesse caso aqui, eu tenho a maior sequência de carbonos possíveis. Tranquilo? Agora, os carbonos que tiverem fora da cadeia principal, que são esses aqui, ó, eu vou chamar de ramificação. Então, ó, lembrando o seguinte, ramificação seria o quê? Os carbonos fora da cadeia principal. Então, ó, todos esses três também seriam o quê? Ramificações. E o oxigênio? Não seria. O oxigênio nós vamos estudar mais para frente, seria o grupamento carbonila. Tá? É o grupo funcional. Tá? Então, para ser ramificação, tem que ser carbono fora da cadeia principal. Então, ó, vamos pegar aqui um outro exemplo, para provar que não precisa ser uma sequência linear, tá? Tem que ser uma sequência de carbonos. Então, ó, professor, linear vai ser sempre o quê? A do meio. Se você pegar aqui, ó, eu teria quantos carbonos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, correto? Só que eu tenho que ter o quê? O máximo possível. Se eu começasse aqui por baixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, não seriam mais? Então, ó, a cadeia principal seria essa daqui, ó. Eu tenho a máxima sequência de carbonos. Se eu pegar aqui, ó, é uma sequência, tá? Um depois do outro. Tranquilo? Fácil, né? E o carbono fora da cadeia principal é uma ramificação. O cuidado que vocês devem ter, ligações duplas ou triplas entre carbonos. Tá? Se eu tiver duplas ou triplas entre carbonos, a cadeia principal tem que conter elas, mesmo que fique menor. Então, ó, eu peguei essa cadeia e repliquei aqui. A única diferença foi o quê? Eu adicionei a ligação dupla aqui. E aí, ao adicionar a ligação dupla, obrigatoriamente, elas têm que estar na cadeia principal. Ó. Então, ó, elas têm que estar na cadeia principal. Então, qual seria a cadeia que eu vou ter a maior sequência de carbonos, de forma ao quê? Que tenha as duplas, seguindo aqui reto. Correto? Então, isso aqui seria a cadeia principal e isso daqui seriam as ramificações.
correto? Agora, um cuidado que vocês devem ter é quando eu tenho, se você olhar aqui, eu tenho uma figura geométrica, que a gente vai ver mais à frente, que é uma cadeia fechada. E eu tenho uma parte fora. Eu não posso juntar a figura geométrica com a parte fora. Seriam duas cadeias totalmente diferentes. Ó. Então aqui ó, seria uma, eu não posso juntar aqui reto. Tranquilo? E aqui seria outra. Agora, qual seria a cadeia principal? Aqui tiver o quê? O máximo de carbonos. Então, seria qual? Esse daqui. Então, isso daqui seria a cadeia principal e o outro aqui seria o quê? A ramificação. Então, eu não posso juntar uma parte aberta com uma parte fechada. Tranquilo? Fácil, né? Mole. Agora que nós já sabemos classificar a cadeia principal, vamos classificar a cadeia. A classificação, uma cadeia terá o quê? 4 classificações, que seriam quais? Quanto ao tipo de cadeia, quanto à existência de duplas ou triplas entre os carbonos, quanto à existência de ramificações e quanto à existência de heteroátomos entre os carbonos. Tranquilo? Vamos analisar aqui primeiro quanto ao tipo de cadeia. Ela pode ser aberta ou fechada. Aberta quando eu começo em um carbono ó, e termino no outro. Correto? A fechada ou cíclica quando eu começo em um e termino nele mesmo. Então, eu formei uma figura geométrica, tranquilo? Então, ó, pegando esse nosso exemplo aqui, ele é uma cadeia aberta ou fechada? Então, ó, se você for olhar aqui, qual seria a cadeia principal dele? Seria qual? Eu iria fazer aqui, ó, o máximo de carbonos possíveis. Então, ó, peguei aqui a sequência com o máximo de carbonos possíveis. Então, aqui seria a cadeia principal. Se você olhar, eu fechei a cadeia? Não, né? Então, se eu não fechei a cadeia, isso daqui é uma cadeia o quê? Aberta ou acíclica, correto? Fácil, né? Agora, quanto à classificação pelo tipo de cadeia, nós temos que tomar o quê? 2 cuidados. Eu tenho as chamadas cadeias mistas, que às vezes os concursos utilizam esse termo. Cadeia mista é quando eu tiver o quê? Uma parte aberta mais uma parte fechada. Mas sempre a cadeia principal será a que tiver o máximo de carbonos possíveis, correto? E que também tenham as insaturações, as duplas e triplas entre os carbonos. Então, ó, se você olhar aqui, eu tenho esses 2 pedaços aqui, ó. Essa parte fechada e essa parte aberta. Qual seria a cadeia principal? Não é a parte fechada que tem 3 carbonos. A parte aberta só tem o quê? Uma. Então, ó, eu classifico sempre a cadeia principal. A cadeia principal não é fechada? Então, eu iria chamar essa cadeia de fechada. Só que, como ela tem uma parte aberta, eu posso chamar de fechada ou cadeia mista. Tranquilo? Fácil, né? E a segunda observação quanto à classificação do tipo de cadeia é válida para as cadeias fechadas. As cadeias fechadas podem ser de 2 tipos: as alifáticas ou as aromáticas. As alifáticas seriam aquelas que não são
aromáticas. As aromáticas são aquelas que possuem quem? O anel aromático. E o que seria o anel aromático? Seria uma cadeia fechada com 6 carbonos e eu teria o quê? Duplas intercaladas. Então, ó, CH dupla, CH simples, CH dupla, CH simples, CH dupla, CH simples. Então, eu tenho uma cadeia fechada com 6 carbonos e com as duplas intercaladas. E posso representar dessa forma aqui, ó, na forma de bastão. Ou dessa forma aqui, que parece um ovo frito. Quando eu tiver essa bolinha, está subentendido as duplas ligações intercaladas. Então, se eu tiver um anel aromático, ou seja, uma cadeia de 6 carbonos com essa bolinha, eu tenho as duplas aqui. Não podem esquecer isso. Então, cadeia fechada, se tiver anel aromático, eu também posso chamar de aromático. Se não tiver, eu posso chamar de alifático. Tranquilo? Fácil, né? Então, aqui já matamos a parte de classificação quanto à cadeia. Agora a gente vai ver o quê? A classificação quanto à existência de duplas ou triplas, cuidado, entre os carbonos. Se por acaso eu não tiver duplas entre os carbonos, é saturada. Se eu tiver duplas entre os carbonos, será o quê? Insaturada. Então, ó, o saturada é 100 e a insaturada é com as duplas ou triplas entre os carbonos. Pessoal, mas eu tenho aqui a dupla. Tenho, mas ela está entre os carbonos? Não. Então, isso daqui é uma cadeia o quê? Saturada. Aqui eu tenho a dupla. Não está entre os carbonos? Então, é uma cadeia o quê? Insaturada. Tranquilo? Fácil, né? Então, ó, o nosso exemplo aqui seria saturado ou insaturado? Ah, eu tenho dupla aqui. Está entre os carbonos? Não, né? Se não está entre os carbonos, é uma cadeia o quê? Saturada. Correto? Agora, a terceira classificação seria o quê? Quanto à existência de ramificação. Lembrando o que seria a ramificação. São cadeias que são carbonos que estão fora da cadeia principal. Então, olhando aqui, normal ou não ramificada é quando eu não tenho ramificação. E ramificada seria o quê? Com ramificação. Então, se eu olhar aqui a cadeia principal, ó, seria a maior sequência de carbonos, seria essa daqui. Mas, presunto, eu tenho o OH. O OH é carbono? Não. Então, se não for carbono, não é considerado ramificação. Então, isso aqui seria uma cadeia o quê? Normal. Tranquilo? O de baixo, ó, a cadeia principal, ó, a maior sequência seria essa daqui. Poderia descer aqui? Pode, tanto faz. Então, ó, isso daqui seria o quê? Não é carbono fora da cadeia principal? Então, isso aqui é uma ramificação. Sendo uma ramificação, eu posso classificar a cadeia aqui como o quê? Sendo ramificada. O nosso exemplo aqui seria o quê? Eu tenho carbono fora da cadeia principal? Se você olhar, ó, tem, ó, esse e esse. Então, se eu tenho carbono fora da cadeia principal, é uma cadeia o quê? Ramificada. Correto? E aí nós vamos ver o quê? A última classificação, que não seria 3, né? Seria a quarta.
quanto à existência de heteroátomos entre os carbonos. O que seriam os heteroátomos? Seria o quê? Qualquer átomo diferente de carbono e hidrogênio, tá? E tomando um cuidado que tem que ser o quê? Entre os carbonos. Então, heteroátomo é qualquer átomo diferente de carbono e hidrogênio. Se por acaso eu não tiver heteroátomo entre os carbonos, a cadeia é homogênea. Então, ó, homogênea seria o quê? Sem heteroátomos entre os carbonos. Homogênea, desculpa. E heterogênea seria o quê? Com heteroátomos entre os carbonos. Então, para fixar a ideia, homogênea, sem heteroátomos entre os carbonos, e heterogênea, com heteroátomos entre os carbonos. Se você olhar aqui, eu até tenho um heteroátomo, o oxigênio. Ele está entre os carbonos? Não. Logo, seria o quê? Homogêneo, tá? Agora aqui, eu tenho um outro heteroátomo, o oxigênio aqui. Só que agora ele não está entre os oxigênios. Caso esteja entre os oxigênios, ele vai ser o quê? Heterogêneo. Tranquilo? Fácil, né? Agora, olhando aqui, o de baixo. Isso aqui seria homogêneo ou heterogêneo? Ah, presunto, eu tenho aqui os heteroátomos. Correto. Eles estão, algum deles está entre os carbonos? Não. Então, se não tiver entre os carbonos, é homogêneo. Tranquilo? Fácil, né? Então, ó, vamos pegar aqui, tira o print para facilitar o estudo. Tranquilo? E assista a próxima aula e dá ok nos comentários.